Pessoal, vou estar gravando aqui novamente a aula 3, que foi a última aula que a gente deu presencial sobre madeira e que muitos de vocês aí não puderam comparecer, tá? E aí talvez estejam enrolados aí tentando refazer os exercícios, ok? Então, nessa aula 3 nós começamos a apresentar as bases de cálculo da norma 7190, né, da norma de madeira, que está aqui. Opa, aqui. Essa norma aqui, projeto de estrutura de madeira, tá? No livro do Walter Pfeil, capítulo 3, que é base para esse slide que eu fiz aqui, ele traz esse método de dimensionamento de uma maneira um pouco mais prática, tá? Mas tudo que tem num tem no outro. Só que ele já mastigou lá no livro, no caso, tá? Então eu recomendo que vocês deem uma lidinha no capítulo 3 e procurem esses valores que foram citados lá no livro, na norma, tá? Para que vocês possam ter a capacidade de encontrar em norma, já que a norma vai ser material liberado para a prova quando for presencial, né? Então é bom que vocês estejam bem adaptados à utilização dessa norma, tá? Então nós temos aqui o sumário da norma, tá? Onde nós temos lá os objetivos, referências normativas, as generalidades, hipóteses básicas de segurança, as ações, propriedades da madeira, dimensionamento, ligações, estado limite de utilização, disposições construtivas, tá? Além dos anexos que também utilizamos, tá? Especialmente anexo E, né? Especialmente esse anexo E. Então, como referência normativa, ele vai fazer menção a outras normas aqui durante essa norma, especialmente a norma 8681, que é de ações de segurança das estruturas. Então, são as normas que ele cita, né? Também norma de pontes e tal. Aqui ele apresenta os aspectos gerais do comportamento da madeira, né? E da norma. As hipóteses básicas de segurança. Na verdade, essas generalidades ele traz aí uns termos de, por exemplo, de notação, essas coisas, tá? Cadê? Capítulo 3. Projeto, quais são as considerações para um projeto. Memorial justificativo, o que se apresenta aí. Os desenhos, como é que ele, tá vendo, ele cita outras normas aqui, a norma de desenho. Plano de execução, notações, as letras que são citadas aqui. Então, tudo faz parte desse capítulo 3. Né? Aí começa as hipóteses básicas de segurança, no capítulo 4, e a gente vai seguindo aqui pelo roteiro dos slides. Tá? E depois a gente dá uma busca aí na norma, se for preciso. Tá? Os métodos de cálculo, aqui a gente vai ver como foi a evolução. Né? Nós temos outros métodos de cálculo mais anteriores aí na história, mas partindo aqui do método das tensões admissíveis, que já foi uma evolução dos métodos de coeficiente de segurança interno e externo, né, e do método empírico que era utilizado inicialmente, tudo isso a gente vê aí na teoria por trás da norma 8681, o método das tensões admissíveis, né, a gente tem o seguinte sobre ele. Nesse método, o dimensionamento é considerado satisfatório quando a máxima tensão solicitante em cada seção é inferior a uma tensão resistente característica reduzida por um coeficiente de segurança. Então nós temos uma tensão resistente característica, né? Temos um valor de FCK característico, reduzido por um coeficiente de segurança, que aqui é o gama. Tá? Então isso aqui, essa parcela, precisa ser maior do que a tensão máxima que está sendo imposta à peça. Tá? Qual é o problema desse método? Nesse método nós utilizamos um único coeficiente de segurança, esse gama, para expressar todas as incertezas independente da origem. Essa limitação fica superada quando se utiliza o método dos estados limites, no qual são utilizados fatores de forma diferenciada as cargas e a resistência. Tá? Então, as normas atuais, elas se utilizam aí justamente do método dos estados limites, ao menos nas normas do Brasil, né? Concreto, aço, madeira, ok?
Então, o que são os estados limite último? Um estado limite ocorre sempre que a estrutura deixa de satisfazer um dos seus objetivos. Podem ser estado limite último ou estado limite de serviço. Tá? O estado limite último está associado a ações excessivas e consequente colapso da estrutura, que pode acontecer por causa de um equilíbrio de um corpo rígido, da ruptura da ligação ou seção e instabilidade em regime elástico ou não. O estado limite de serviço já está associado às cargas de serviço e incluem as deformações excessivas, a consequente dano à alvenaria e esquadrias, vibrações excessivas e consequente mau funcionamento de equipamentos e desconforto nos usuários. Então a gente já bateu bastante sobre isso em sala. Né? Quando a gente está falando do estado limite de serviço, nós estamos apresentando aí deformações excessivas, aquele chamado bucho, né? Um bucho de uma laje, de uma viga, que normalmente está apoiado sobre uma alvenaria ou esquadria e acaba trincando, causando outros problemas. Tá? Vibrações excessivas que a gente vê, por exemplo, com escadas, né? Quando você tem uma espessura de concreto muito pequena, você verifica isso com facilidade, tá? Ou até com outros materiais também. Né? Então, a segurança para o estado limite último é dado quando você tem uma solicitação de cálculo menor do que a resistência de cálculo. Tá? Solicitação de projeto aqui e resistência de projeto. Tá? Precisamos descrever também aqui quais são as ações que estão envolvidas no processo do dimensionamento das estruturas, não só de madeira. Né? Então, ações atuantes. As ações, cargas e deformações impostas na estrutura são classificadas de acordo com a taxa de variação ao longo do tempo da vida da construção. Essa classificação é a seguinte. Né? Nós temos ações permanentes, de pequena variação, como peso próprio, deslocamento de apoio, fluência. Tá? São dadas aqui como pequena variação, porque o peso próprio da estrutura, por exemplo, tende a permanecer o mesmo ou próximo do mesmo ao longo de toda a vida útil da obra. Ações variáveis, que aí são de grande variação, né? Elas podemos citar aí como exemplo as cargas de utilização, que estão relacionadas à ocupação do solo, né? Se é uma cozinha, se é uma sala, se é um escritório, uma biblioteca, tá? Então tudo isso vai variar a carga de utilização. E ainda tem o fator do seguinte, né? A grande variação por quê? Porque se você tem, por exemplo, uma sala de aula, ora ela está cheia, ora ela não está cheia. Então a variação da carga é bastante alta. Tá? O mesmo acontece com vento, com cargas móveis e com a variação de temperatura. Né? Então elas ficam variando ao longo do tempo. Cargas excepcionais, que são as cargas de duração extremamente curta, com baixa probabilidade de ocorrência, porém, se acontecer, o dano é muito alto. Então, por muitas vezes, a gente precisa considerar isso. Tá? E a gente tem aqui explosões e terremotos como exemplo de cargas excepcionais. Tá? As normas de cargas que nós vamos utilizar aí na nossa vida de engenheiro serão aí a norma 6120, cargas para cálculo de estrutura em edificações, que foi atualizada no ano passado, no final do ano passado. A norma 6123, forças devido ao vento. 7189, cargas móveis para projeto estrutural de obras ferroviárias. 7188, cargas móveis de pontes rodoviárias e passarelas de pedestres. Tá? Essas normas nós também vamos ver na segunda unidade. Né? Aqui em madeira, né? Em ações de segurança a gente vê essas normas. Tá? Força devido ao vento a gente vê também. E a carga 61, as cargas da 6120 também são observadas na disciplina de ações de segurança das estruturas. Tá? Mas você, quando se formar como engenheiro, você vai precisar ter conhecimento sobre essas normas também. Tá? Então não esqueçam os conteúdos que foram passados para vocês. Vocês que estão aí no 8º período, essas duas normas aqui e o vento, provavelmente vocês vão ver novamente aí na cadeira de pontos, que deve estar nesse período ou no próximo, chegando para vocês. Como são feitas as combinações para que a gente possa encontrar aquela resistência de cálculo, resistência de projeto, que ele diz, esse SD, solicitação de projeto, e a resistência de projeto. Então, a gente precisa fazer as combinações para encontrar a solicitação de projeto.
E a resistência de projeto é dada em função das propriedades e das condições da madeira. Tá? Então, as combinações das ações aqui, são conforme a 8681, com a peculiaridade da utilização da madeira. Então, o que nós temos aqui? A norma 8681, a norma de ações de segurança das estruturas, fixa os critérios de acordo com os estados limites. As solicitações de projeto podem ser representadas pela expressão SD igual a gama F3S, que multiplica o somatório dos fatores F1, F2 vezes o FTK. Tá? Esses fatores, esses coeficientes gama F1, F2 e F3, eles são ligados a parâmetros diferentes. Né? Então, gama F1 é o coeficiente ligado à dispersão das ações. Tem valores de 1,15 para cargas permanentes, 1,3 para cargas variáveis. Tá? Gama F2 é o coeficiente de combinação de ações. Considera a baixa probabilidade de atuação simultânea de duas ações variáveis de diferentes naturezas, com seus valores característicos. E o gama F3 é o coeficiente relacionado com a tolerância de execução, com as aproximações de projeto, diferença entre o esquema de cálculo e o real, e tem valores aproximadamente aí de 1,15. Então, aquela expressão anterior ela pode ser simplificada, tá? Tomando-se aqui os termos. Tá? SD vai ser igual ao S somatório de gama F1, que multiplica Psi0 vezes o FTK, o FK, tá? Que também pode ser representado por essa expressão. Tá? E aqui é importante a gente perceber o seguinte, para que fique memorizado aí. Quando a gente encontrar um valor G na expressão, estamos nos referindo à carga permanente. Q1 é a ação variável dominante. Né? Quando nós vamos fazer combinações, nós precisamos pegar todas as ações variáveis e combinar considerando cada uma delas como ação variável dominante e as demais como ações variáveis secundárias. Tá? E aí isso vai fazer com que a dominante não tenha o coeficiente de redução, o Psi0, e as demais vão ter seus coeficientes de redução conforme a natureza. Tá? O gama G é o coeficiente de majoração das cargas permanentes, o gama Q é o coeficiente de majoração da carga variável, tá? Que está escrito errado. O Psi0 é o fator de combinação de ações no estado limite de projeto. Então, o Psi0 ele é um coeficiente que leva em consideração a baixíssima probabilidade de você ter fenômenos de naturezas diferentes acontecendo com sua máxima possibilidade, digamos assim, ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Então você não deve ter o maior vento possível junto com um abalo sísmico de maior intensidade, com a sala cheia. Tá? Então essas ações não deverão acontecer, né, numa probabilidade muito baixa de acontecer ao mesmo tempo. Tá? Elas podem acontecer, mas com intensidades menores. Tá? Quando acontecer o maior vento, não vai acontecer o maior tremor, não vai acontecer a maior ocupação de sala, esse tipo de coisa. Tá? Então as combinações com ações especiais estão aqui também descritas. Tá? A resistência de cálculo ou de projeto RD é dada pela expressão um CAMOD, tá? Vezes um RK, esse N aqui representa a natureza lá da resistência que você quer, tração, compressão ou cisalhamento, tá? E o gama M, que tem a ver também com o tipo de solicitação. Tá? Então, gama M depende do tipo de solicitação considerada. O CAMOD considera a influência de diversos fatores, como o tempo de duração da carga, na resistência de uma peça estrutural. Tá? No estado limite de utilização é preciso verificar o comportamento da estrutura sobre a ação de cargas em serviço. Assim, as cargas são combinadas sem majorar, ou seja, os seus gamas F aí são igual a 1. Combinações normais são referentes a ações decorrentes do uso previsto da estrutura. Combinações de construção especiais são referentes às ações de construção ou ações especiais
decorrentes do uso não previsto na estrutura. Combinações especiais, excepcionais, são aquelas que utilizam as suas particularidades, né? Um laboratório que é sujeito a explosão, esse tipo de coisa. Tá? Aquele exemplo que eu dava lá de uma casa que foi construída no final de uma avenida de alta velocidade, aí o pessoal teve que colocar lá como se fosse uns pilares de aço para poder evitar que os carros que viessem passassem direto ali, quebrassem o muro da casa, entrassem dentro da casa, matassem as pessoas lá. Tá? Tinha uma lá na Bernardo Vieira de Melo, em Jaboatão. No caso de combinações de construção e excepcionais em que Q1 tiver tempo de atuação muito pequeno, o coeficiente π0 pode ser tomado ao π2. Esses valores π0, π1, π2, eles são dados na tabela da norma 7190, acho que é a tabela 2. Tá? Então, a tabela 1 é classe de carregamento, onde ele vai dizer para você quando é que um carregamento é permanente, longa duração, média duração, instantânea. Tá? E aí ele diz, por exemplo, que uma carga pode ser considerada de longa duração se ela agir por mais de 6 meses. Tá? Então, os valores do π, tabela 2, fatores de combinação e de utilização. Então, aqui nós temos os valores π0, π1 e π2 para, por exemplo, pressão dinâmica do vento. Então, quando eu estiver associando com o vento, o coeficiente, eu vou ter um π0 igual a 0,5, π1 igual a 0,2 e o π2 igual a 0. Tá? Se eu estiver falando aí de um prédio, de uma ocupação acidental padrão, eu vou observar isso aqui, ó, por eliminação. Né? É uma biblioteca, arquivo, oficina e garagem? Né? Se for, aqui, π0 08, π1 07, π2 06. Se é um local onde há predominância de pesos de equipamentos fixos, ou seja, se tem algum equipamento fixo lá, um maquinário, alguma coisa que justifique um peso específico ali, permanente, né? Ou pelo menos durante o período de utilização, ou que seja de elevadas concentrações de pessoas, então você vai utilizar π0, π1 e π2, 07, 06, 04. E na grande maioria dos projetos que a gente pega, que é locais em que não há predominância de peso de equipamentos fixos, nem elevadas concentrações de pessoas. Então aí 04, 03 e 02. Tá? Outro fator muito interessante é para levar em consideração a resistência da madeira em ações de curta duração. A gente vê vento, frenagem, aceleração, aquelas ações que acontecem para. Nas combinações normais em que essas ações forem consideradas como principais, Q1, seus valores deverão ser reduzidos multiplicando-os por 0,75. Tá? Então, toda vez que o vento for a principal aqui, a dominante, Q1, você vai multiplicar por 0,75. Se você estiver considerando um valor de frenagem ou de aceleração, você também vai utilizar o 0,75, se eles forem o valor Q1. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir achar isso facilmente agora. Mas tem um texto sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou dar uma pausa e volto. Então aqui, ó, no item 5.2.1 da norma diz assim: em um carregamento normal, as eventuais ações de curta ou média duração terão seus valores atuantes reduzidos, a fim de que a resistência da madeira possa ser considerado como correspondente apenas às ações de longa duração. Então, a partir daí a gente desenvolve, quando vai ver as ações, essa necessidade de verificar que a madeira tem uma resistência mais interessante a esses esforços que cessam rapidamente. Tá? Deixa eu ver. De acordo com 5.2.1, para eles levarem em conta a maior resistência da madeira sobre a ação de cargas de curta duração, que é o vento, por exemplo, na verificação da segurança em relação a estados limite últimos, apenas na combinação de ações de longa duração, em que o vento representa a ação variável principal, as solicitações nas peças de madeiras devidas à ação do vento serão multiplicadas por 0,75. Tá? Então, foi o que foi dito aqui.
Os coeficientes de majoração, eles são dados nas tabelas 3, 4 e 5 da norma. Tá? Então, tabela 3, nós temos aqui as combinações para efeitos desfavoráveis e efeitos favoráveis, 4 e 5. Tá? Então, aqui nós temos o valor para o gama G, aqui nós temos o valor para o gama G para ações permanentes de grande variabilidade, aqui para de pequenas variabilidades, e aqui para ações permanentes indiretas, 3, 4 e 5. Tá? E aqui no livro ele fez uma tabela só com todas elas, tá? Então fica bem mais fácil de você ver. Os psi-zero a gente já viu, que foi a tabela 2 da norma. Tá? Ok, então voltando. Então aqui nós temos um exemplo para a gente praticar essas combinações. Vou jogar para cá. Então, uma treliça de cobertura em madeira está sujeita aos seguintes carregamentos verticais distribuídos por unidade de comprimento, tá? Ou seja, por metro. O valor positivo indica a carga no sentido da carga gravitacional. Então, positivo é para baixo. Calcular as ações combinadas para o estado limite último, né, de acordo com a norma 7190. E aqui são as informações. Nós temos o valor de G igual a 0,8, carga acidental 1,5, vento 1,3, né, no mesmo sentido das outras cargas, e vento menos 1,8 no valor contrário. Tá? Aqui a gente vai utilizar os termos de favorável e desfavorável. Deixa eu encontrar aqui. Aqui eu estou. Combinações últimas normais. Tá? Então é essa combinação que foi pedida. Então, como a gente viu, como eu falei aqui, ó, o gama G é o coeficiente ligado ao peso próprio. Tá? Então eu vou ter aqui FD vai ser igual ao somatório, tá? Somatório das forças permanentes multiplicado pelos seus devidos coeficientes. Tá? Esse somatório aqui, no nosso caso, só tem uma carga. Vai ser 0,8, que é o coeficiente, que é o peso próprio, mais o peso da cobertura. Isso aqui vai ser multiplicado pelo gama G. Vamos encontrar o gama G Então, o gama G ele pode ser encontrado nas tabelas 3, 4 ou 5. Tá? E por aqui. Né? Então nós temos cargas permanentes de grande variabilidade ou de pequena variabilidade. Né? Combinação normal. Ok? Então, como é uma combinação normal do estado limite último, nós temos cargas permanentes de pequena ou de grande variabilidade. Né? Pelo texto aqui, o que nós temos? Peso próprio mais o peso da cobertura. São cargas de pouca variabilidade. Né? 1.3 seria o valor adequado. Né? Na norma, tabela 3, ações permanentes de pequena variabilidade. Combinação normal, efeito desfavorável 1,3. Então, nosso gama G vai ser 1,3. Vou colocar ele aqui na frente para que fique conforme está aqui. Né? Gama G 1,3 vezes FG 0,8. Tá? É comum que a gente adote aí o valor de 1,4, tá? Como se fosse ações permanentes de grande variabilidade, tá? Por estar aí com um coeficiente em favor da segurança. Tá? Normalmente a gente não fica variando muito isso daqui não. Na norma 8681 nós temos um coeficiente para carga para combinações normais analisadas separadamente. Então eu pego o peso próprio e jogo um coeficiente. Eu pego a alvenaria e jogo outro coeficiente.
tá? Eu pego cada uma das reações permanentes e aplico um coeficiente. Aí uso uma determinada tabela. Ou então eu posso fazer o somatório das cargas permanentes de mesma natureza aí, do mesmo sentido e tal, e aplicar um coeficiente só para todos eles, considerando-os como ações permanentes agrupadas. Tá? A norma de Madeira nós temos aqui combinações normais, desfavorável. Tá? Entenda aí desfavorável quando ela é no sentido da gravidade, por exemplo. Tá? E favorável quando ela estiver em oposição à gravidade. Então, combinação normal, desfavorável, tabela 3, 1,3. Já coloquei aqui. Mais um gama Q, que multiplica FQ1, tá? Ou seja, eu vou ter um FQ1 para a carga acidental, FQ1 para o vento de sob pressão e para o vento 2 também. Tá? Então vou ter 3 situações, 3 combinações para fazer. Tá? Na verdade, a gente vai gerar muitas combinações quando for fazer esses levantamentos, porém, com experiência vocês vão ver que vocês conseguem direcionar para fazer apenas as que são de fato necessárias. Então, quem é o gama Q? O gama Q, pelo livro, ela está aqui também. Ó. Normal, combinação normal. Ações variáveis em geral, incluídas cargas acidentais móveis ou variação de temperatura. Não estou falando de variação de temperatura, então meu valor gama Q é 1,4. Aqui, para encontrar esse valor, nós temos aqui, ó, ações variáveis, combinações normal, ações variáveis em geral, 1,4. Temperatura 1,2. Então aqui é a tabela 6. Tá? Então para a tabela 6 da norma, nós vamos utilizar o gama Q igual a 1,4. Então mais 1,4 que multiplica FQ1. FQ1 vamos considerar que a carga Q1 vai ser a carga acidental, né? Nessa combinação. 1,5. Posso inclusive chamar esse FD de FD1. Tá? Então aqui 1,5 é a carga FQ1. Mais o somatório das cargas, que não são Q1, vezes 1 psi0. Então nós vamos ter o vento 1 sobre pressão, 1,3, que multiplica o psi0. O psi0 está na tabela 2, para o vento, né? Então, falando do vento, tabela 2, pressão dinâmica do vento, psi0 igual a 0,5. Então, 0,5. Tá? Então, psi0 veio primeiro aqui, na expressão, 0,5 vezes 1,3. Para ficar no mesmo molde. Tá? Não é muito difícil de perceber que você não vai ter um vento positivo e um vento negativo acontecendo ao mesmo tempo. Ou sopra para cima ou sopra para baixo. Tá? Então, essa primeira combinação eu não preciso considerar o vento 2, que está em sentido contrário. Na verdade, a norma diz o seguinte, que você deve desconsiderar aqueles efeitos que minorariam o valor final aí da sua solicitação no sentido desfavorável. Isso quer dizer que, se eu resolver essa expressão aqui, o valor dela vai ser maior do que se eu acrescentar, tá, mais o vento 2, é menos 1,8, né, vezes o psi0 também, mas o psi0 foi 0,5. Né, 0,5 vezes menos 1,8. Então é a mesma expressão de cima, só que agora eu coloquei o vento positivo e o vento negativo. Tá? Que não é uma realidade, mas estou colocando aqui só para fins didáticos. Tá? Então, o que nós temos? Na expressão de cima eu vou ter lá 1,3 vezes 0,8 mais 1,4 vezes 1,5 mais 0,5 vezes 1,3, que dá 4,05. 4,05, as unidades envolvidas aqui, quilonewton metro. Quilonewton metro.
certo? A expressão aqui embaixo vai dar esses mesmos 4,05, só que agora vai ter incluso a parcela negativa aqui, tá? Então, eu vou ter isso aqui mais 1,4 vezes, que é 1,4 que está multiplicando todo mundo, vezes 0,5, que é o coeficiente de minoração, psi0, vezes menos 1,8, tá? Dá, opa, abrir um parênteses aqui, e ali não tem, pronto. Que dá 2,79. Tá, então essa FD2 aqui que eu fiz, ela é desnecessária, tá? Então, ou seja, quando você tiver um fator negativo, você não vai querer combinar ela quando você tiver no sentido desfavorável, tá? Então, se eu fizer essa mesma expressão aqui, considerando agora o vento como carga principal, vou chamar de FD3, eu vou ter lá o mesmo coeficiente, γg, o mesmo G. Aqui, esse valor γ aqui é o mesmo. Aqui eu vou ter o valor do vento, que é 1,3. Aí o detalhe lá, opa, é o vento como carga Q1, então eu preciso multiplicar isso aqui por 0,75, tá? Como foi explicado aí mais para trás. Mas aqui é o psi0 de uma carga acidental. Olhando a tabelinha, carga acidental em edifício, fator psi0, locais em que não há predominância de pesos, 0,4. Então, 0,4, que multiplica 1,5, que é o valor da solicitação, né? Carga acidental, 1,5. Ok? Então, para essa combinação aqui, nós vamos ter o valor de 1,3, 0,8, mais 1,4 vezes 0,75 vezes 1,3 mais 0,4 vezes 1,5. Fecha aqui. Então nós temos aqui 3,245 kNm. Percebam que a primeira solicitação é maior, tá? Então, a princípio, esse é o carregamento de cálculo que nós vamos utilizar nessa estrutura. Tá? Não temos mais combinações para fazer no sentido desfavorável, tá? Porque se eu utilizar o vento aqui, ele vai dar menor do que os outros, tá? Esse vento negativo de sucção. O que eu preciso fazer agora é verificar o efeito da combinação no sentido contrário à gravidade, no sentido que ele chama lá de favorável. O que muda? Muda que os valores que eu encontrei, esse gama 1.3, ele é quando é desfavorável. Quando for favorável, eu vou utilizar o valor de 1. Aqui é 1,4. Aqui será de 0,9. Aqui é 1,2 e para efeito favorável seria 0. Ok? E para ações normais, nós não temos essa situação. É só para carga permanente. Então, todas as cargas que são contrárias à ação de Q1, nós vamos ignorar, porque isso faria com que o nosso resultado final desse menor. Tá? Então, vamos corrigir aqui. Então, o primeiro, o γg. O γg, ele era 1,3 para efeitos desfavoráveis. Para efeito favorável, ele é 1. Então, vamos lá. 1,0 que multiplica o 0,8. A ação que eu vou considerar como Q1 é a ação do vento, que é menos 1,8. Então, eu vou colocar menos 1,8. Por ser o vento, nós vamos ter aqui o 0,75 da mesma forma. Tá? E aí, as cargas que são do sentido positivo, de ações variáveis, eu posso desprezar. Tá? Por quê? Porque esses valores eles dariam
um valor... eu estou buscando, na verdade, se existe alguma combinação que o valor dê negativo, tá? E cada uma das cargas variáveis, o vento sobre pressão ou a carga acidental ou qualquer outra que tivesse, eles fariam com que meu resultado puxasse lá para o positivo, né? Já que eles estão no sentido da gravidade. Isso quer dizer que, se eu considero esses valores, numa situação em que o vento fosse soprando aí de sucção com essa intensidade e que de repente eu não tiver a carga acidental acontecendo, né, imaginando que seja uma sala de aula, por exemplo, que a sala estivesse vazia, simplesmente o vento poderia causar os danos aí que eu não tinha previsto, porque eu tinha previsto que a sala estaria sempre com a carga variável acontecendo, tá? Então é por isso que aqui nessa combinação nós vamos fazer apenas o efeito desfavorável da carga permanente, porque eu não posso omitir a carga permanente, e aqui eu vou colocar apenas a carga do vento no sentido favorável. Com isso eu vou ter ali 0,8, né, que é 1 vezes 0,8, mais 1,4 vezes 0,75 vezes menos 1,8. Isso aqui dá menos 1,09, menos 1,09 kNm. Se eu fosse colocar qualquer outro valor aqui, eu teria valores mais positivos. Poderia até dar alguma coisa negativa aqui, mas seria um valor mais próximo do zero do que esse valor de 1,09. Então, para esse exercício aqui, eu precisaria verificar a minha madeira para um carregamento positivo assim, e para um carregamento negativo assim. E ela teria que atender essas duas combinações, tá? Ok? Tá? Então eu vou fazer o primeiro corte do vídeo aqui para continuar os assuntos aqui. Nessa primeira parte nós vimos como são feitas as combinações, tá?